Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Engenhos da Alma, né? Esse vídeo hoje, pessoal, é bem interessante porque ele pode ser bastante útil para vocês. Se vocês se abrirem um pouco, tiverem paciência, né, para chegar até o final desse vídeo, começar a entender essa relação que tantas pessoas começam a se abrir, que tantas pessoas começam a falar, né? A questão quântica é bastante introduzida, né? Estimulada em diversas áreas, né? Não só na área educacional, mas na área empresarial, né? No autoconhecimento, no bem-estar, né? Tem bastante gente falando dessa questão quântica, porque a física quântica, né? A física unificada, que é a física que eu mais me identifico e conduzo o meu trabalho, né, estruturo o meu trabalho, ela tem se mostrado uma ótima solução para bastante compreensão de coisas que até então ficaram a cargo de, né, serem explicadas através de rituais, mitologia, religiões, misticismos, né? Então, quando você começa a clarear algumas explicações se baseando na física unificada, né, você começa a ter um entendimento mais amplo do que possa estar acontecendo, né? E uma das coisas que eu acho que deixa mais dúvida em diversas pessoas, né, para essa abordagem é a questão da probabilidade, porque a física unificada ela é probabilística e não causal, né, ou causa e efeito, estímulo e resposta. Ela é acausal. Mas não se preocupe em entender tudo isso de cara, mas o tema de hoje é um tema bastante interessante que eu gosto muito e ele é um início, tá? Esse vídeo ele está tratando de uma forma mais teórica, por assim dizer, para embasamento para próximos vídeos que virão e que ele vai ser um pouco de uma base, por assim dizer, de outros vídeos. Então vamos lá, foco, atenção e intenção. Deixa eu ir por baixo. Para falar desse assunto de atenção e foco, precisamos entender o que exatamente isso acontece e se manifesta do sutil para o material, ou seja, do campo invisível para o campo visível. Você irá compreender que dar intenção a uma determinada coisa na vida é processamento para que aquilo se manifeste. Anotem essa palavra, pessoal, processamento, porque ela é bastante usada. Eu vou usar bastante ela aqui nesse vídeo e eu uso bastante ela em todos os meus atendimentos com os clientes, porque a vida é processual, pessoal. Pois é. Essa foto é a foto de um átomo, né, que no núcleo fica prótons e nêutrons, com os elétrons dando voltas em torno dele, né, dos prótons e dos nêutrons. E só uma questão de curiosidade para você entender, o número de voltas que esse elétron dá, né, o elétron aqui, ó, esse carinha aqui, não sei se vocês enxergam o meu cursor, acredito que sim, porque esse é um software que grava a tela inteira, né, todos os movimentos. Então, esse elétron, o número de volta que ele dá aqui, a quantidade, né, por segundo, o centésimo de milésimo de segundo, é a questão da ressonância. Por isso que existem ressonâncias mais altas, ressonâncias mais baixas, frequências altas, frequências baixas, enfim. Guarda essa informação aí para o futuro. E para compreender melhor essa ferramenta dentro de nós, que é a intenção, é necessário passar pela física quântica, neurociência e alguns conceitos de análise psicológica. Eu vou apresentar para vocês um estudo que teve
e tem a ver com parapsicólogos e psicólogos, tá? Pois é de conceitos do subjetivo que chegaremos à manifestação do objetivo, ou seja, na matéria. Essa será uma explicação de como o imaterial se torna material. Para falar desse assunto, nós vamos para iniciar esses conceitos mais científicos, preciso que você conheça Werner Karl Heisenberg, que foi um físico teórico alemão que recebeu o Nobel da Física em 1932 pela criação da mecânica quântica, cujas aplicações levaram à descoberta, entre muitas outras, na verdade. Ele ajudou bastante, inclusive, teses, né, a se formarem e fez parcerias com outros físicos das formas alotrópicas do hidrogênio. Só para você saber quem é Heisenberg, tá? Que o cara não é pouca coisa, não estou falando de uma pessoa, né, assim, aleatória. Presta atenção nesse texto. A transição do possível para o real ocorre durante o fato da observação e a intenção do objeto com o dispositivo de medição. Tá bom? Você é o dispositivo de medição que está observando o objeto. E assim com o resto do mundo. Uma vez que através da observação o nosso conhecimento de sistemas mudou de forma descontínua, eu já vou explicar isso, e também a sua representação matemática sofreu um movimento descontínuo, e falamos de um salto quântico. Então, o mundo começou a se desenvolver a um grau aonde o nosso conhecimento se manifesta de uma forma descontínua. Por isso que estamos nessa crise, mas essa crise é muito mais emocional. Essa crise é uma crise muito mais sutil do que essa crise que encaramos, né, por uma falta da matéria. Porque nós estamos nos aprofundando de nós mesmos, mas ao mesmo tempo estamos gerando conhecimento com pouca informação. Porque o processamento disso tudo está sendo baixo. E você precisa ter um processamento equivalente ao nível do conhecimento. Por isso que algumas pessoas acabam se perdendo dentro do seu próprio conhecimento, gerando pouca informação, porque ela não processa e o nível de intenção dela é baixo. Mas ela não percebe isso. Então vamos lá. Colapso da função de onda de Heisenberg, tá? Em resumo, pessoal, eu vou tentar ser o mais simplista possível para vocês, mas seria interessante vocês pesquisarem. Eu vou fazer outros vídeos falando um pouco mais, falando bem mais sobre isso, tá? Mas é só para você entender a complexidade real e estrutural científica que a sua intenção gera, tá? É por isso que eu estou tendo esse trabalho todo para fazer esse vídeo para vocês, para entregar para vocês esse tipo de informação, que a intenção de vocês é uma ferramenta poderosíssima. Então, em resumo, o colapso de onda é quando a observação gera uma perturbação no todo, como se tivéssemos um tecido, e o fato de observar, com intenção, gera um nó nesse tecido. A teoria quântica não introduz a mente do físico como parte do evento atômico, mas parte da divisão do mundo no objeto e no resto do mundo. Isso é muito interessante, porque é lógico que isso eu precisaria ter horas para explicar, né?
Mas o tecido espaço-tempo, porque aqui, ó, o conceito tecido espaço-tempo é bastante integrado e temos em termos da mecânica quântica e pode ser bastante entendido procurando a obra de Alan Fred Wolf, tá? Tem inclusive uns desenhos dele, né, inspirado, né, o Doutor Quântico, inspirado no Fred Alan Wolf, que é um físico teórico sensacional, que ele explica que o universo é feito de informação. E essa informação é como se fosse um tecido, tá? De uma forma contínua, pessoal. Então, esse tecido de forma contínua, quando você coloca em tensão, você gera um colapso de onda. Por quê? Porque você também é onda, você também vibra. Então, se tudo é gerado através do universo, é lógico que isso é uma questão muito mais profunda, eu também precisaria de horas para explicar para vocês, mas se você entende meramente um pouco de física quântica, você já entende que tudo é vibração e a matéria vem dessa vibração. As formas primordiais, né? Ou geometria sagrada, né? Ou geometria iniciativa, né? Enfim, chame como você quiser, vem dessa relação cosmo, vetores, frequência, manifestação. Então, o fato de observar, você gera uma intenção. Então, onda, colapsa, intenciona. Então, ele está falando aqui que o observador, ele é um fragmento que observa o todo, mas ele faz parte do todo também. E que o observador não é a natureza em si, mas a natureza exposta ao nosso método de questionamento. Então, o que você observa é o que você gera intenção. É isso que essa frase quer dizer, esse texto, né? Esse texto é de Heisenberg. Por quê? Porque você está dando intenção, pessoal. Nada na sua vida se manifesta se você não intenciona que se manifeste. Se você quer alguma coisa, coloque intenção, coloque foco. Aqui nós temos uma explicação, né, que você tem todas essas probabilidades, né, da a J, e você observa a G, né? Então você enxerga todas essas, aliás, você não enxerga as probabilidades disponíveis, e sim só a questão que você intenciona, mas todas as outras estão disponíveis. Sacou aonde eu quero chegar na sua vida? Qual é o problema que você está achando que é insolucionável, né? Qual é a questão que você joga toda a sua intenção sem abrir o campo, sem abrir a sua ótica, sem abrir a sua intenção? Será que você não está colocando dentro de uma atenção, uma intenção fechada? Porque também tem as intenções claras e intenções adjacentes. Mas isso é um outro vídeo que eu precisaria fazer. É tudo muita informação, pessoal, né? Não é tão rápido assim, né? Mas aos poucos nós vamos ganhando aí uma informação. Eu não tenho lugar aqui para ficar com vocês. Bom, vou ficar aqui um pouquinho aqui matando o Michael Faraday, mas ele não vai ficar bravo comigo. As gaiolas de Faraday. Michael Faraday foi um físico químico, que desenvolveu a famosa gaiola de Faraday. Ela foi uma câmara construída de papel metálico isolante, que Faraday constatou que no seu interior não sofria nenhuma descarga elétrica. O físico ficou dentro da gaiola e descargas elétricas foram disparadas no exterior, né, no externo da gaiola, e ele não sofreu absolutamente nada. Ou seja, a gaiola é blindada contra qualquer onda eletromagnética. Não sei se você sabe, mas o celular que você usa, o Wi-Fi, a estação de rádio, tudo são ondas eletromagnéticas. Presta atenção
Aonde eu quero chegar? Normalmente, hoje em dia, elas são utilizadas pela banda Arc Attack. Meu inglês provinciano. Para poderem ficar entre as descargas de alta tensão geradas pelas grandes bobinas de Tesla, sem nenhum dano ou queimadura. A gaiola de Faraday também é muito aplicada em equipamentos eletrônicos para evitar interferências eletromagnéticas. Testes para novos dispositivos eletrônicos, celulares, GPS, enfim, né? Uma série de coisas aí. Isso daí é uma série de experimentos a nível científico, experimental, produtividade, produção, enfim. Mas ela é bastante usada hoje em dia, tá? Só para você entender. A informação que eu quero que você grave é que a gaiola de Faraday é uma câmara feita de papel metálico com isolamento que nenhuma onda eletromagnética entra nessa câmara. Mas foi Jacob Grinberg que utilizou as gaiolas de Faraday para provar a comunicação não local quântica entre cérebros. Era isso que eu queria explicar. Esse experimento foi realizado na Universidade do México e Jacobo, neurofisiologista, colocou 2 indivíduos para meditarem juntos com a intenção de manter contato. Então, 2 pessoas meditaram juntas e intencionando o contato entre si, né? Então, eles estavam gerando intenção em se comunicarem. Cerca de 20 minutos depois, os indivíduos foram colocados cada um em uma gaiola de Faraday e cada cérebro foi conectado a uma máquina de eletrocefalograma. Aquelas máquinas, né, com vários eletrodos que colocam assim na sua cabecinha e fazem a leitura dessas ondas cerebrais, enfim, isso é meio complexo, né? Depois que você começa a estudar mecânica quântica, ondas cerebrais, é meio tenso. O resultado das leituras da atividade elétrica feita pelo eletrocefalograma são surpreendentes, pois as atividades são muito parecidas de um cérebro para o outro. Por fim, Jacobo colocou outros 2 indivíduos nas gaiolas, porém agora sem meditarem antes. Então eles foram só colocados na gaiola e não tiveram intenção nenhuma antes. Né? Eles não meditaram, eles não tiveram intenção nenhuma em se comunicarem. E o resultado das atividades elétricas cerebrais foram totalmente diferentes. Vou sair daqui da frente do Simpson. O que isso quer dizer? 2 coisas. A primeira é a comunicação da consciência não local. Porque lembra, as gaiolas eram blindadas. Então, elas eram blindadas a um nível que nenhuma onda eletromagnética passava. Então, se a mente, né, que todo mundo fala que a mente é uma frequência, como é que essa frequência se comunicou com outra frequência se essa gaiola é isolante? Guarde essa informação. Essa informação é extra, que vai ser útil em outros vídeos, em outras explicações, para você conseguir pegar outros níveis também de conhecimento. E a segunda é que os sujeitos que intencionaram a comunicação entre os cérebros, os que meditaram, tiveram um registro similar de atividade elétrica cerebral. Já os que não fizeram isso tiveram respostas totalmente diferentes de um resultado ao outro. Então a intenção, ela não é frequencial geográfica. A sua intenção não é geográfica.
A sua intenção atravessa o mundo. Sacou? O parapsicólogo Dan Radin fez vários experimentos utilizando a intenção, e um deles foi o julgamento de O.J. Simpson, ocorrido há alguns anos. Radin criou a hipótese acertada de que a intenção das pessoas, gerada em conexão por assistirem através da TV, o julgamento de O.J. Simpson foi um jogador, esse cara aqui, O.J. Simpson, era um jogador que matou a mulher, enfim, né, barracos do mundo. Que ele foi julgado, esse julgamento foi transmitido, né, nos Estados Unidos. Então, que essa intenção flutuaria muito em função do drama no tribunal estar tenso ou monótono. As pessoas estavam assistindo o julgamento e ele quis provar que a intenção dependeria do drama, né, da intensidade ou da monotonia gerada no julgamento. Assim, ele pediu a alguns psicólogos que traçassem uma curva de intensidade do drama na sala do tribunal, ou seja, da intensidade das intenções das pessoas. Então, as pessoas estavam assistindo e psicólogos acompanhavam essas pessoas, traçando esses registros, né? A parte interessante é que, ao mesmo tempo, em laboratório, Radin mediu o movimento oriundo da aleatoriedade em chamadas geradores de números aleatórios, ou geradores quânticos, tá? Capazes de transformar movimentos quânticos aleatórios em sequências numéricas, então aleatórias também, mais regulares, tá? Esses geradores fazem sequências aleatórias entre zeros e 1. Pois bem, Radin notou que quando o drama na sala do tribunal estava alto, a aleatoriedade dos números não era regular, havendo alterações nessas sequências. Isso prova a criatividade em potencial de intenção. Calma que é meio tenso de explicar isso. Gerador quântico. Gerador quântico é um aparelho. Aí, aqui embaixo, ó, aqui é um escopo de um gerador quântico, tá? Vou ficar muito comprido o vídeo, vai ficar muito denso, mas gerador quântico é um equipamento que é capaz de captar, medir movimentos oriundos quânticos, tá? Ou seja, não regular, de forma não regulares não, mas não de forma não tonal, não lógica, gerando sequências numéricas, ou seja, então vamos lá, de uma forma mais prática. Quando o tribunal estava monótono, esse gerador ele sequenciava 01, 01, 01, 01. E quando o drama aumentava e as pessoas colocavam mais intenção nesse assistir desse programa, o gerador quântico não seguia essa regularidade, ele seguia uma disparidade. E que essa alteração entre as alterações durante o julgamento não era a mesma. Ele saía dessa alteração, ele saía dessa sequência quando estava monótono. Ou seja, a sua intenção ela é potencializadora a nível sutil. Sacou a jogada? Então, quando não tinha nenhum movimento de intenção, o gerador tinha a sequência numérica de 01, 01, 01, 01, 01, 01. E quando gerava intenção, ele ficava aleatório. 0011, 01, 01, 000, 111, 0011. Entende? Mais ou menos assim. Espero que você tenha entendido. Mas não é difícil. Sabe aquela história de não conta pra ninguém quando você quer que algo dê certo? Pois bem, é mais ou menos isso. Perceba que a intenção coletiva
gera algo que, embora não demos importância, já é bastante sabido, percebido de maneira aleatória, que pode gerar sim uma onda de bloqueio. Por que eu estou falando de onda de bloqueio aqui, pessoal? Porque se você não tem uma intenção clara, você gera bloqueio. As pessoas estavam envolvidas no drama do julgamento, mas elas não sabiam direito o que elas queriam. Se é a questão dele ser preso, dele não ser preso, quantos anos de cadeia, ou se tinha que ter cadeia, ou se era uma prisão preventiva. Enfim, o importante é a intenção que gerava essa onda aleatória, que não gerava uma intenção clara. Eram intenções subjacentes, eram intenções turvas, por assim dizer. Essa questão de intenção subjacente e intenção clara também é uma outra questão para outro vídeo que aí demoraria muito mais tempo. Mas só para você entender um pouco aí da sua intenção. Então, fica a dica também para você, todo programa de televisão que você assiste, o seu WhatsApp, o videozinho, o Instagram, as pessoas que você segue, os histories, né, que você anda vendo, tudo gera intenção. E você pode estar gerando intenções subjacentes. Você pode estar achando que a sua intenção é clara, mas a sua intenção não é clara. Pay attention. Vou ficar aqui. Quer bem que essa imagem é só para vocês entenderem uma coisinha. Como a nossa mente, cérebro, processa nossa atenção? A luz refletida, percebida pelos seus olhos, é enviada para um caminho neurológico chamado nervo óptico, para a parte de trás do seu cérebro, o córtex visual. Nessa região, a imagem é comparada com tudo o que você já viu antes, para te gerar uma afinidade com o que está sendo observado. Depois que esse objeto é comparado e reconhecido por uma memória de algo que você já viu antes, seu cérebro começará a buscar mais detalhamentos de dimensões como altura, largura e profundidade desse objeto. É por isso que você sabe, ou aliás, que você percebe a sua realidade, tá, pessoal? Mas a sua realidade nada mais são do que impulsos elétricos no seu cérebro. Claro que esse processamento cerebral varia de qualidades, de níveis e níveis, e estímulos, enfim. Qual é a finalidade que eu estou falando isso para vocês? Quando você está vendo algo novo, você tem que dar um tempo. Você não pode desistir de uma vez. Porque senão você gera uma cegueira visual, aonde você não enxerga, porque você não tem afinidade, você não tem ponto de afinidade. Por isso que você não se interessa por algumas coisas. Não estou falando que você tem que se interessar por tudo, mas tem coisas que fazem parte de um aprendizado que, se você não entende, você não gera informação. Não gerando informação, você fica na ilusão da sua intenção. Aposto que você conhece alguém muito inteligente, mas tem uma pouca habilidade na vida que você chama, na vida prática, na vida real, né? Por quê? Porque essa pessoa, ela tem um conhecimento que não gera informação para ela. Esse é o ponto. Então, esse conhecimento, por mais que ela tenha conhecimento, ela não faz um reconhecimento, né? Porque o seu córtex visual, ele fica comparando várias coisas, aí que entra a sua intenção. Você tem que ter intenção para aprender alguma coisa, você tem que ter intenção para olhar-se, olhar para dentro de si. Senão não adianta. Você fica achando que está olhando dentro de si. Você fica achando que você está meditando. Você fica achando que a sua terapia está dando certo. Mas sem intenção,
isso começa do foco, da atenção e da sua intenção, provavelmente isso será algo subjacente, não tão funcional. Peguei pesado. Talvez. Aqui eu não vou falar muito sobre esse slide, só que é só para você ter uma noção daqui do que estamos falando, que o seu cérebro reconhece as coisas. Aqui esse pontinho preto aqui, talvez seja uma alteração diminuta, que se você olhar já achando que conhece o todo, você perde alguma partezinha, tá? Você não olha a forma do todo no seu presente momento, na sua real intenção, na sua real intenção não, desculpa, na sua real atualidade. Então, se você já vai achando que conhece o todo, você perde os detalhes, tá? Atenção é uma dinâmica dentro do processamento. Novamente, essa palavra processamento é muito importante. Você tem que gravar essa palavra aqui, processamento. A atenção e a intenção são partes do processamento. Tá? Você gera foco, você gera atenção para depositar intenção dentro de um processamento. Esse termo processamento ele é muito mais amplo, muito mais vasto, né? Muito mais discutido, por exemplo, em consultas, quando estamos esbarrando nas situações que as pessoas levam na consulta. E acabo dando exemplos delas nas próprias situações, gerando essa percepção de processamento. Tá? Só para você entender por que eu insisto tanto nessa termologia processamento. Com inúmeras técnicas e abordagens, né, algumas mostradas aqui hoje, né, da Heisenberg, colapso de função de onda, as gaiolas de Faraday, os experimentos de Jacob Greenberg, o próprio Dan Radin, né, com seus geradores quânticos, né, de números aleatórios, enfim. Conseguimos já ter uma pequena ideia de como a atenção é uma parte da intenção, que ambos são integrantes de processamento. Isso se dá não é somente o processamento que gera alterações e mudanças, pois nosso emocional, mental e biológico estão atuando de formas conscientes e inconscientes a todo momento. Trocar esse E por A, tá? E em todo momento também, tá? Estudos recentes mostram que a biologia está dando passos muito importantes para compreendermos que nossos sistemas e organismos partem de uma inteligência à parte de nossa mente terrena. Isso é muito importante, isso é muito legal. Lógico que isso gera muitos e muitos vídeos, né? Quem sabe, talvez um curso, né? Que eu posso gerar aí no meu site para vocês entenderem melhor, estarem mais à parte, que é fantástico, fabuloso. Mas infelizmente não é uma informação usual. Você precisa achar a fonte certa, por assim dizer, que também tem bastante intenção para que muitas pessoas não conheçam esse tipo de material, tá? É mais lucrativo você estar preso em um conhecimento dito oficial do que um conhecimento que te gera informação para você se transformar, tá? Que até então acreditamos que a controladora responsável por tudo que acontece em nosso corpo. Então o seu cérebro não é só o seu cérebro que está controlando o seu corpo. O seu cérebro faz parte de um processamento. Porque se fosse só o seu cérebro que comandasse tudo, você teria um pouquinho mais noção de coisas que a gente não tem, pessoal.
Você não tem noção do seu sistema endócrino, do seu sistema imune, de quando você começa a adquirir uma bactéria, de quando um tumor começa a ser formado. Você não tem essa consciência. E nem no seu inconsciente, digamos assim, né? Não é assim que funciona. Mas você não é só o seu cérebro. Não caia nesse pensamento minimalista, tá? Expanda um pouquinho, né? Se arrisque. Você vai entender que não dói. Pelo contrário, você gera mais e mais entendimento e ferramenta aí para você solucionar coisas na sua vida, para você ter cada vez mais habilidade em transitar no aspecto da sua vida. Por isso, não se esqueça da palavra processamento. Aqui. Deixa eu sair de cima do gatinho. Relaxa. Esse é um momento um pouco espiritual, onde eu estou usando um texto do meu querido Osho, tá? Você precisa desenvolver um tipo de atitude atenta. Só assim, essa técnica se tornará possível. Assim, então, onde quer que sua atenção ilumine, você pode experienciar. Você pode experienciar a si mesmo apenas olhando para uma flor. Você pode experienciar a si próprio. Então, olhar para uma flor não é somente olhar para uma flor, mas para o observador também. Mas somente se você conhece o segredo da atenção. Atenção significa um alerta silencioso sem nenhum pensamento interferindo. Olha aí, a atenção clara, não uma intenção subjacente, pessoal. O Osho é extremamente científico, é claro que na metodologia e visão dele, mas eu acho o Osho, pelo menos, extremamente científico. Depois que eu comecei a estudar conceitos da física unificada, mecânica quântica, neurociência, enfim. Desenvolva isso. Você pode desenvolver isso apenas fazendo-o. Não existe outra maneira. Pratique-a mais e você irá desenvolvê-lo. Nada fazendo em qualquer lugar. Tente desenvolver. Todo o olhar retorna. Tudo é reflexo, respondido. Mas você não está lá presente para receber isso. Então, esteja lá para recebê-lo. O dia todo você pode tentar isso em muitas coisas e pouco a pouco você irá desenvolver a atenciosidade. Com essa atenciosidade, faça isso. Onde quer que sua atenção focalize, neste ponto, experimente. Sacou? Onde quer que a sua atenção seja dada, entregue-se. Você é o observador, você está junto no processo. Ele está falando, né, que tudo é reflexo. Então, tudo que vai e volta, pessoal. Por isso que eu falo para vocês, de todas as informações que vocês estão tendo diariamente, da televisão que você liga, do celular que você utiliza, dos sons que você ouve, das palavras que você ouve, porque você acha que você não está lá para receber de volta. Essa é a questão. Você dá uma atenção, mas você não dá atenção para si mesmo. Você não dá atenção para aquilo que está recebendo, porque você acredita que você não está recebendo, porque você não gera intenção. Espero que você tenha entendido.
de coração. Esse vídeo é para auxiliar vocês. Então, vou ficar um pouquinho maior para me despedir de vocês. Para finalizar, devemos ficar atentos para entender que atenção é a parte inicial de se gerar foco. E com uma constante podemos começar a exercer intenção. Então perceba, constante. A sua atenção, né, o seu foco, a sua atenção, ela tem que ser constante. É um processo. Não é da noite para o dia que você gera uma atenção para algo. Essa atenção tem que vir do coração. Porque se ela vir de arbitrariedades, de barganhas, você está gerando atenção para algo. Se você não entender que essa atenção tem que vir do coração, provavelmente você ficará mais estressado querendo a atenção, sem gerar a atenção. Pessoal, pois é, né? Ninguém disse que seria fácil. Você tem que ter em mente que, apesar de parecer processos distintos, cabe uma mesma conduta e percepção do que está conduzindo. Por isso, estar alerta de si mesmo é fundamental para percebermos onde e quando nossa atenção está sendo desviada. Então, isso daqui é para avisar vocês que vocês têm que ter um pente fino com vocês mesmos para identificar aonde a sua atenção é desviada. Você quer dar atenção, mas em que ponto que você se perde? Né? Você quer estudar mais? Você quer fazer academia? Você quer, talvez, se desvencilhar de alguém que te faz mal? Ou de um relacionamento abusivo? Ou de um emprego que não dá mais? Então você quer um outro emprego? Mas qual é a sua atenção? Que nível de atenção você dá? Qual é a qualidade dessa intenção? Segundo, você gera foco? E esse foco está intencionando? Porque, mais uma vez, nada se manifesta na vida da gente sem que a gente dê intenção de que se manifeste. Então, qual é a qualidade desse processamento que você está fazendo? Porque eu divido foco, atenção e intenção, mas se você olhar macro, pode ser sim uma mesma questão. Mas olhando no micro, você divide e entende esses processos. Que entendendo que foco é uma coisa, atenção é uma outra coisa, e intenção é uma outra coisa, que se completam, talvez isso te ajude a desenvolver essa ferramenta melhor para vocês, tá? Eu vou fazer mais vídeos, eu estou terminando outros materiais, o outro vídeo que tem tudo a ver com essa intenção e atenção. Eu vou falar de ambição, tá? Porque a nossa intenção, ela geralmente está pautada para alcançar algo material. Algo material. Então, precisamos ter bastante cuidado, porque geralmente essas intenções, elas têm um nível de barganha alto. Então, esse material que eu estou desenvolvendo, tá, para gerar novos vídeos, tem a ver com esse. Então, eu espero que você tenha pelo menos sacado que eu estou olhando para essas questões de uma maneira mais científica, para explicar para vocês que a sua atenção e a sua intenção são ferramentas
poderosíssimas que estão disponíveis. Você já tem, você já é. Você não tem que buscar e comprar algo para ter atenção e intenção. Você já tem esse potencial. Então, espero ter agregado algo positivo para você. E a gente está sempre se comunicando. E eu espero que você tenha desenvolvido pelo menos alguma coisinha, que não sei o que seja, mas desenvolvendo algo positivo aí para você, porque essa é a intenção que eu coloco, para que vocês sempre criem mais e mais habilidades de si mesmos, para gerar mais e mais comunicação, e gerar mais e mais informação, para crescermos como mundo, como espécie, como espiritualidade. Então, a gente se vê em breve. Obrigado, pessoal. Até breve.